Flamengo. Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo, hein? Mais uma vez com os titulares, bateu o Madureira no último sábado. E o Maracanã, mais uma vez, daquele jeito. Recorde de público já. Em 2020, mais de 64 mil torcedores presentes. É o que a gente vai ver agora. Como é que foi esse Flamengo que domingo tem decisão da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Olha aí. Eles entraram em campo com a faixa em homenagem aos seus amigos e foram cumprimentados pelos jogadores. Jonathan Ventura, Kaique e Cauã, 3 dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu. Exatamente um ano depois, os torcedores levantaram bandeiras com a imagem dos jovens atletas do Flamengo que morreram dentro do CT do clube. Antes de a bola rolar, 1 minuto de silêncio. Com o jogo em andamento, o torcedor somente batia palmas após os bons lances. O Maracanã só começou a cantar mesmo depois dos 10 minutos de partida. Nunca vamos tirar a dor a quem perdeu os seus filhos. Tentámos homenagear, isto não é celebrar, isto é homenagear o dia. O que nós podemos fazer é o que fizemos hoje, é recordando-os sempre, é sentindo a dor deles. Gabigol teve 3 chances claras. Uma na saída do goleiro, a outra de cabeça depois do cruzamento do Arão. Na jogada pela esquerda com o René, o chute parou na zaga. Arrascaeta deu um lindo voleio, mas a bola foi para fora. O Flamengo esteve melhor no primeiro tempo e o Madureira só assustou quando o Arão errou o domínio e o Iago chutou de fora da área para Diego Alves defender. O goleiro do Madureira espalmou para frente da área, no chute do Everton Ribeiro, mas ninguém aproveitou. Faro de artilheiro teve o estreante Léo Pereira, que marcou de cabeça, mas o lance foi irregular segundo a arbitragem. Gol que não fez falta, porque Gabigol balançou a rede, o segundo dele em 2 jogos no ano. 1-0 Flamengo. Superioridade rubro-negra nos amarelos também. Bruno Henrique e até Jorge Jesus receberam cartão. O atacante poderia ter feito 2-0 no placar, mas de frente para o Douglas, melhor para o goleiro do Madureira. Dos 3 jogadores que entraram, Pedro teve menos tempo em campo do que Michael e o Diego, mas ele se sobressaiu com oportunismo, marcou o segundo gol dele com a camisa rubro-negra. O Pedro é um jogador que se completa quando eu entendo que temos que modificar a nossa dupla de pontas de lança. E nos momentos certos do jogo, como o Michael, achamos que são jogadores que têm umas características para certos momentos de jogo e para cada característica das equipas. No próximo fim de semana, o Flamengo decide a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Brasília. Mas antes disso, tem a semifinal da Taça Guanabara. E o técnico Jorge Jesus não garante time titular, mas também não descarta a ideia no Carioca. E os próximos 2 jogos vamos ver como é que vamos fazer. A resposta dos jogadores vai ser segunda-feira e terça-feira. Se eles me derem feedbacks que posso lançar os mesmos, vão os mesmos para o jogo. E depois tem jogo quarto, tem quinta, sexta para descansar, sábado, domingo, outro jogo. Aí, ó, Paulinho. Não muda o discurso. Objetivo, ó. Quinta, sexta, sábado e domingo joga. Já vai ter tempo para descansar. Ele vai conversar com o jogador para ver quem tá bem. E tá aí, ó, o Flamengo, segundo jogo, segunda vitória. Pedro chamando a atenção, entra e dá resultado. Muita personalidade. Esse Flamengo 2020, mais uma vez causando e chamando muita atenção, hein? Não, muita personalidade mesmo, né? A gente vê no momento que ele faz o gol, o Diego tava preparado para chutar. Para soltar. Ele chega, tipo, nem um segundo, sei lá. Ele chega antes e consegue finalizar. O Diego deu moral pra ele depois, postou a foto dos dois finalizando, preparando, né, a finalização na mesma bola. Eu vi a publicação dele. E achei interessante também, eles combinaram, né, o Gabigol e o Pedro. Na comemoração, o Pedro atrás do Gabigol fazendo a sombra, você viu isso? Eles comemoraram porque muito falou-se isso. Eles não iam jogar juntos, o Pedro vai ser sombra do Gabigol. E aí eles já mostraram que um entrosamento ali em campo, os dois marcando, foi engraçada ali a comemoração deles. Eu acredito, e claro, como vem acontecendo, circunstância de jogo. Eu não vejo alguém saindo desse time titular para a entrada do Pedro. Você vê, Facinca? Por enquanto, não.
por enquanto. Mas que dá pro Gabriel, por exemplo, fazer uma função em que ele troca de posição com o Pedro, a gente sabe que sim, né? Claro, ele já fazia com o Ele pode abdicar do Everton Ribeiro por algum momento, ter o Gabigol aberto por ali e o Pedro por dentro. Ele pode dar uma segurada em alguns jogos no Bruno Henrique para ter o Gabigol aberto e com o Pedro de centroavante. Eu não consigo ver o Flamengo sem esse trio. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Por enquanto, não. Mas ele pode, por exemplo, tirar um Arrascaeta em alguns jogos, trazer o Everton por dentro e fazer um trio de frente mais agudo, mais ofensivo, né? Com o Pedro, Bruno Henrique e o Gabriel. Então são muitas e ótimas possibilidades, né? E isso sem contar outros jogadores, né? Pedro Rocha, que deve se desenvolver com a camisa do Flamengo, o próprio Michael, que quando tem entrado tem jogado bem. O Flamengo faz um time que dá orgulho hoje para o torcedor que tinha, né, recentemente tanta dificuldade em ver um Flamengo se desenvolver e batia na trave com títulos e brincadeiras daqui a colar, e hoje faz um time que ele cada vez mais anseia por mais possibilidades, né? O Flamengo está entrando numa era com uma possibilidade de se tornar o que foi um São Paulo em 92, né? Não só o Flamengo nos anos 80, mas um São Paulo em 92, quando fez 92, 93, 2 anos magníficos de conquistas e conquistas grandes. E quase conquistou o tri da América. Quase conquistou o tri da América. O Palmeiras 93, 94, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, etc e tal. O Corinthians 98 a 2000, com bicampeão brasileiro, campeão mundial, etc e tal. O Flamengo pode entrar numa era que ficou muito marcada historicamente para o futebol, com anos em sequência de vitória. Porque com esse elenco, olha, não vejo possibilidade de insucesso, não. Me chama a atenção ali agora há pouco a tabelinha, né? Pedro, Bruno Henrique. O Pedro com muita calma. Olha aí o lance que a Renata falou. Ó. O Diego ajeita e quem finaliza é o Pedro. O Pedro muito tranquilo, com muita personalidade mesmo, tabelando, se apresentando para o jogo. Olha, que bom início aí do Pedro, hein? Ó, mais uma vez, ó. 2 jogos, 2 gols, né? E o Diego ia fazer o gol, hein? Eu tava armando para a perna direita, tava em condições de finalizar o Diego. 2 jogos, o primeiro foi contra, não foi na conta dele. Comemorou lá, né? Ele participou da jogada. Foi, participou. Paulo Lima, e o detalhe... E esse aí também, né? 2 jogos, bola do Arrascaeta, tem que enfiada do Arrascaeta. Joga muita bola. Ô, Paulo Lima, e esse é o detalhe aí. O Pedro sempre bem e com o Gabigol, os 2 juntos no ataque. Mas não desde o início, né? Não desde o início. Eu tô com você nessa teoria também, eu acho difícil nesse momento arrumar um espaço para jogar ao lado do Gabriel Barbosa. Mas é uma alternativa de jogo, né? Assim como a gente falou ainda há pouco sobre o Thiago com a possibilidade do Gustavo, né? Que é a bola alta, já nesse caso o Pedro também tem essa eficiência. Lógico que ele tem uma qualidade, até mais jogador do que o Gustavo, mas tem essa qualidade também do cabeceio, né? Sim. É um cara de boa estatura, um cara de posicionamento na área, sabe fazer gol de cabeça. Então é uma alternativa que o Jorge Jesus pediu e conseguiu, né? E conseguiu um cara, mais uma vez, pensado, aquele olho clínico, né? Ele chegou com moral, hein? A diretoria foi lá e escolheu o cara certo, que não estava bem no futebol italiano, não estava bem na Fiorentina, tinha desejo de voltar ao futebol brasileiro, tinha a chance e também o sonho de jogar no clube dele, que é o Flamengo, e está realizando. E o Flamengo acertou mais uma vez nas contratações. Ontem o Diego... Todas as contratações do Flamengo, tanto ano passado como nessa, são contratações de peso para consolidar a força do time. Sim, ontem o Diego postou a foto, né, da finalização com o Pedro, e o Pedro postou uma foto com o Imperador, com o Adriano Imperador, depois do jogo, estava num restaurante aí no Rio de Janeiro, postou junto com o Imperador. Legal, o Pedro já chegando em casa, né, no Flamengo. Agora, Renata, Léo Pereira, hein, temos que falar de Léo Pereira. Estreou muito bem. Boa atuação. Elogiadíssimo pela comissão técnica, pela saída de bola e participação ofensiva, hein? Isso é informação que eu estou dando aqui. Eu estou conversando com uma pessoa do dia a dia do Flamengo e disse que o Léo Pereira chamou muita atenção nesses 2 aspectos. Eu, na minha opinião, eu já esperava isso dele. Eu gosto muito dele, da forma que ele joga, da forma que ele atua. Então, ele teve esse espaço ontem para atuar, teve o gol que foi anulado, então ele aparece também dentro da área para cabecear. Então, tanto defensivamente, ele é muito bom, a gente já sabe, pelo menos, eu acredito nisso, é a minha opinião. E ele aparece também dentro da área. E a gente tinha o Pablo Mari, que fazia gols, né? O Pablo Mari que chegou surpreendendo no Flamengo, então acho que o Léo Pereira atuou muito bem ontem. Foi bem mesmo, sábado. Vai ser ali uma pulga atrás da orelha do Jesus para titularidade ali na zaga. Verdade, foi muito bem mesmo, boa estreia.
do zagueiro Léo Pereira. Olha aqui, o torcedor do Flamengo. Vai mandando aí sua opinião, sua pergunta, hashtag Bom Dia Fox segunda. Flamengo tá pronto? Domingo tem título, hein? Em jogo, a Supercopa do Brasil. Vai lá, a CBF quer apostar agora todos os anos, abriu seu calendário com a Supercopa. Tá certo. O primeiro campeão fica sempre marcado. Sempre marcado. E vamos lembrar aqui, hein? O Atlético foi quem, ó? Tirou do Flamengo a chance de ganhar a Copa do Brasil. Mais um título aí no ano passado. Então vai lá, participa com a gente aqui. Daqui a pouquinho tem a rodada da galera do Flamengo. Dá um F5 aí, Ricardo. Tenho certeza que no F5 a galera do Flamengo não decepciona.